Ai, ai, rapaziada. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um programa. Esse programa, na moral, o RIP, para quem não conhece, é Respondendo Perguntas Ignorantes na Internet, é um dos programas mais salafrários que eu conheço, porque é muito fácil de fazer. E hoje vamos ter um RIP sobre teologia. Eu não ia fazer mais RIP envolvendo teologia, nem questões teológicas, por quê? Isso até aqui é muito importante porque já pode entrar em uma certa polêmica. Para quem não sabe, eu sou membro da IPB. Eu sou membro oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil e tem algumas coisas, partes da confissão de fé dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, da confissão de fé de Westminster, de toda a confissão presbiteriana, desde John Knox, tem algumas coisas que eu não concordo plenamente. Não são coisas que eu acho herética nem nada do tipo, mas são coisas pessoais minhas que eu não concordo. Simplesmente isso, que eu não vejo biblicamente correto. Mas não é nenhuma heresia nem nada do tipo, só uma interpretação, um exame diferente das escrituras, dá para se dizer, que é algo à parte que eu não concordo. E eu tava falando isso demais nos vídeos, demais mesmo. Só que eu, quando eu virei membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, em agosto de 2025, quando eu tive o meu batismo, quando eu tive a minha profissão de fé, eu falei que eu ia respeitar os dogmas da igreja e servir-nos da melhor maneira. Então eu acho que falar isso publicamente talvez não fosse tão legal, não foi conselho que veio falar comigo, nem nada do tipo, mas eu fiquei pensando comigo mesmo e orando a Deus. Talvez não seja tão legal. Apesar de ter coisas que eu não concordo, as pessoas não precisam saber disso. Eu ia parar com o hippie de teologia e de falar essas besteiras. Mas eu falo na segunda-feira, então dane-se. Mas é sempre bom eu estar fazendo isso daqui para educar vocês. E o hip de hoje vai ser diferente. Normalmente eu pego no hip perguntas aleatórias no Instagram ou do YouTube, jogo no chat GPT e me dá uma ordem lógica e eu venho aqui responder para vocês. Hoje não, são perguntas literalmente ligadas a mim. Tem perguntas que eu vou precisar explicar um certo contexto para vocês, então eu vou explicar esse contexto. E aí eu dou a resposta da pergunta. Outras que a pergunta já está completamente escancarada. Então vamos responder essas perguntas ignorantes da internet. Mas antes você se inscreve, deixa o seu like. Eu até balancei a mesa. Porque tem muita gente que está se desinscrevendo do canal. E não é assim que a gente vai monetizar. Você precisa fazer esse vídeo chegar no próximo, no amiguinho. Aprende a conhecer boa teologia, aprende a conhecer boa economia, aprende a conhecer boa filosofia aqui nesse canal. Show? Basicamente é isso. Esses foram os recados e agora vamos responder perguntas ignorantes da internet. E novamente, não é porque são perguntas ignorantes que as pessoas são ignorantes, nada do tipo. Às vezes é só falta de inteligência durante a admissão da pergunta ou do comentário do Instagram. Show? Vamos lá. Primeira pergunta. O termo reformados foram sequestrados pelos calvinistas. Cristãos não calvinistas que desconhecem esse sequestro tentam dissociar dos termos reformados. Esse sequestro foi um dos 10 serviços escrito errado, tudo bem, para o real termo de todos os cristãos reformados. Isso daqui foi um comentário real destinado a mim. E antes a gente precisa entender uma coisa. O ato da reforma protestante se deu por Lutero, que era um monge augustiniano, que gritava lá no século, meu Deus, que século que eu esqueci aqui, século XVI, se eu não me engano, é século XVI, foi 1517, é século XVI. Lá no século XVI, que gritava para voltar aos patrísticos, ou seja, voltar à origem da Igreja Católica, não a Igreja Católica Apostólica Romana, mas a Igreja Católica de Igreja Universal, que a Igreja Católica Apostólica Romana, para alguns historiadores, veio acontecer na Cisma do Oriente, para mim veio acontecer pós-concílio de Niceia. Show? Eu tenho minhas opiniões sobre isso, mas eu não vou debater com os historiadores protestantes. Enfim, e Lutero
foi fazendo isso, ele queria realmente fazer, não criar uma nova igreja nem nada do tipo, ele queria só reformar a Igreja Católica Apostólica Romana para voltar para os patrísticos, coisa que inclusive anos depois de Lutero a Igreja Católica Apostólica Romana fez e mudou muita coisa dentro dela mesma, só para vocês entenderem. Só para vocês terem essa noção. Como na época de Lutero, não quiseram, a igreja não quis, o Papa, o magistério, tudo, mas não quis. Ele meio que fundou, entre muitas aspas, não fundou, mas os seguidores dele, com o passar dos anos, foi se integrando ao movimento luterano. Na Suíça teve o movimento de Zurich, depois, anos depois, Calvino em Genebra, depois de toda a história com Farel, os institutos da religião cristã, e com o passar do tempo veio o movimento calvinista com os seguidores de João Calvino. Esses termos nunca eram usados enquanto eles estavam vivos, só para avisar, tá certo? Os luteranos nunca foram conhecidos como reformados. Os reformados sempre foram os seguidores de Calvino, historicamente. Não tem uma fonte histórica que chame os luteranos de reformados. Os seguidores de Calvino sempre foram vistos como reformados, e essas igrejas históricas suíças sempre foram vistos como reformados. Os luteranos são conhecidos como luteranos, os anglicanos como anglicanos, e assim por diante, os metodistas como os metodistas. Ou seja, o termo reformado em si é pluralmente dos seguidores de João Calvino, o que hoje fica conhecido como movimento calvinista. Show? As igrejas históricas são sim as igrejas do período da Reforma Protestante, os luteranos, os presbiterianos, que vieram um pouquinho mais de John Knox, que hoje são a negação direta com o calvinismo da época. Meu Deus, o que é que mais? Os anabatistas são essa parte histórica da reforma protestante, dá para se dizer. Ou seja, vamos aqui ressaltar: reformados, seguidores de Calvino, igrejas históricas, igrejas da época da reforma protestante, e temos também os protestantes, que são todas as denominações diferentes da Igreja Católica Apostólica Romana. E dentro do protestante aí nós temos os termos evangélicos, que são as igrejas mais de 1906 para frente, com o movimento pentecostal, o movimento carismático, o movimento neopentecostal, que são conhecidos como os evangélicos, e os protestantes no geral, que aí são as igrejas históricas. Show, basicamente é isso. Não foi uma roubalheira de termo. Historicamente, os luteranos e os outros protestantes nunca foram chamados de reformados. Os reformados são simplesmente os calvinistas. Aí vão dizer: mas quando a reforma protestante começou, Calvino só tinha 8 anos. E daí, o que que isso tem a ver? Sendo que Lutero começou, nunca foi conhecido como. Ele era conhecido como um reformador, mas não como a igreja dele sendo a igreja reformada. A reformada foi um tópico abordado anos depois pelos seguidores de Calvino e levado para a Escócia com John Knox. Show? Basicamente é isso, um panorama histórico, essas distinções. Eu não gosto nem de chamar os protestantes de evangélicos, porque na teoria os católicos também são evangélicos. Vou deixar isso aí com vocês, certo? Mas, hoje em dia, nem tanto, nem tanto. Ai, ai, próxima pergunta aqui. Eita, poxa, uma série de perguntas aqui, menor. Vamos lá, começar aqui. Quando Deus muda a vontade do homem, ele ainda permanece com um desejo voluntário de pecar? Ou ele peca apenas por ainda estar na carne, como se fosse um pecado acidental e não intencional? Quando Deus regenera, o Espírito Santo regenera o coração do homem, agora a gente não está mais sobre a escravidão do pecado, mas nós nos tornamos escravos de Cristo Jesus. Sempre vamos servir alguém, não tem essa da gente ficar livre. O livre-arbítrio não existe. A gente, quando estiver aqui na Terra, sempre vamos servir alguém. Antes, quando éramos escravos do pecado, a nossa vontade, a nossa agência estava inclinada ao pecado. E por isso pecávamos deliberadamente contra Deus. Quando Cristo nos regenera, ou progressivamente, ou unilateralmente, na hora ali, a gente já muda os nossos padrões de vida, a gente ainda tem a natureza caída dentro de nós, que a gente costuma chamar de carne. E essa guerra que a gente busca
o que a gente sempre vai ter com a carne, vai acontecer até o último dia da nossa vida, até a gente ser morto e Cristo nos dá um novo corpo, nos dá o vestes brancas, dá para se dizer, e a gente for morar com ele no paraíso e depois voltar para a nova terra e para o novo céu, vivendo com Cristo pela eternidade. E além a gente vai ter a santificação perfeita. Enquanto estamos aqui na terra, buscamos santificação por amor a Cristo Jesus, por amor a Deus, e não porque, eu tenho medo de ir para o inferno, não sei o que, não. A gente busca ser santo porque Cristo nos tornou santo e a gente faz isso por amor a Ele. Aí quando a gente vem a pecar, isso é um tropeço, algo não intencional, algo da nossa própria carne. E que a gente pode saber que a gente tem um advogado fiel chamado Jesus Cristo, o justo juiz, o justo que perdoa os nossos pecados, que nos advoga perante o cálice da ira do Pai. Show? Basicamente é isso, ou seja, o pecado que a gente vem a cometer pós-regenerado é um pecado não intencional, é um pecado que a gente foi lá e tropeçou. Simplesmente isso. A segunda pergunta aqui. Como os calvinistas tratam, no sentido teológico, as pessoas que se afastam e depois voltam para a igreja? Primeiramente, a gente tem a doutrina da perseverança dos santos, ou seja, aquele que o Senhor regenera, ele vai ser salvo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, ou seja, se a salvação pertence a Deus, como diria Nicolau, São Nicolau, a Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Se a salvação pertence a ele, não aos homens para pratiquem. Show? Eu não lembro a frase inteira de São Nicolau aqui, mas a salvação pertence a Deus. Ou seja, Deus nos regenerou, Deus buscou o nosso coração e Ele vai nos dar essa perseverança até o fim. Porém, durante isso, a gente pode cair, não apostatar. Apostatar não é isso. Apostatar é a pessoa que nunca foi regenerada, nunca foi salva, Deus nunca a elegeu e ela ficava no meio da igreja, mas sai do meio da igreja. Nunca foi dos nossos, como está lá em João, nas cartas de João. E basicamente, a pessoa que é regenerada realmente sai da igreja, ela pode voltar com o Espírito Santo. O microfone até parou aqui, porque o Espírito Santo vai queimar no coração dela para que ela volte todos os sempre no propósito de Deus. Continuando aqui, a pessoa pode estar na igreja e ainda assim não ter passado por uma conversão genuína no coração, isto é, não ter sido regenerado e depois de um tempo vir a ser convertido de fato. Sim, a pessoa pode estar na igreja por conveniência, porque os amigos estão lá, porque tem uma pessoa que ele está querendo pegar, entre aspas, que está lá, ou porque os pais dele são da igreja e nunca ter sido regenerado ainda. Essa pessoa pode nunca ser regenerada, o Espírito Santo pode nunca a eleger, Deus pode nunca ter elegido ela. Porém, ela pode ser eleita também, ela pode ser regenerada, isso não cabe a gente. E a gente só tem que pregar, mostrar a piedade, mostrar a fé, mostrar as práticas e os bons costumes bíblicos para ela. Então, obviamente, ela pode se converter de fato com o tempo. Tem até se não me engano, é Romanos 2 que pode tratar até um pouquinho disso, sobre a hipocrisia e tudo mais. As pessoas às vezes são muito moralistas. Se eu não me engano, é Romanos 2. As pessoas são muito moralistas, julgam assim, mas o julgo perfeito é de Deus. O julgamento perfeito é de Deus. A gente não tem que fazer nada de tipo, será que essa pessoa é eleita? Será que não? Nosso trabalho é pregar o evangelho, e somente isso. É possível Deus ter chamado no sentido de um meio de salvação para as pessoas se congregarem em uma denominação de doutrina imperfeita como as pentecostais legalistas? Primeiramente, nós calvinistas não temos nada, principalmente nós calvinistas, vou chamar de moderados, mas nós calvinistas inteligentes, não temos nada contra os pentecostais. A gente considera erros teológicos e tudo mais, mas são sim irmãos em Cristo. Os batistas mais pentecostais, que são da Convenção Batista Brasileira e tal, são nossos irmãos em Cristo, nossos arminianos a irmãos em Cristo, com erros teológicos. E sim, Deus pode salvar eles naquele meio. Eu fui salvo em uma igreja pentecostal, dá para se dizer, e depois fui migrado para igreja neopentecostal. Eu tenho um amigo, que hoje é um dos meus amigos mais íntimos, que foi salvo, foi alcançado por Deus dentro da igreja neopentecostal. Eu tenho pessoas nessa igreja neopentecostal que eu fazia parte, que eu bato o olho e olho, caraca, esses caras são muito mais crentes do que eu, são muito mais cristãos do que eu, jamais.
posso imaginar ser uma santidade absurda. É que eles são realmente, têm uma fidelidade à palavra de Deus absurda. E sim, Deus pode salvar ali. Porém, como eu gosto sempre de dizer, se você começar a estudar realmente a Bíblia, é muito provável que você vá para uma igreja reformada ou alguma igreja histórica. Só para avisar. Porque você não vai conseguir permanecer nesses erros teológicos, show? E neopentecostal não é cristianismo. É alguma coisa pseudo-cristã, mas não é cristianismo. É igual o catolicismo. O catolicismo é pseudo-cristão, mas não é cristão. Ai, ai, próxima pergunta. É necessário para a salvação que a pessoa acredite no calvinismo? Não. Para a salvação é necessário que a pessoa acredite em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E isso não vem de mãos humanas, mas vem mediante a fé. E isso não é dom nosso, é dom dado por Deus. Show, tá lá até em Efésios isso, né? Em Efésios. A salvação é pela graça mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Oh, eita glória! Vou até rever o pentecostalismo aqui, ó. Então, a gente não precisa acreditar no calvinismo. Tem pessoas que vão morrer na Universal que são verdadeiramente crentes. Tem pessoas que vão morrer no pentecostalismo que são verdadeiramente crentes. Porque o Espírito Santo de Deus não fica em uma caixinha de calvinismo, luteranismo, de presbiterianismo. Não, o Espírito Santo faz o que quiser, na hora que quiser, e não tem como eu controlar, nem como você controlar ele. Show? Porém, isso daí não envolve nada com a questão de falar em línguas aí, o Espírito Santo dá domínio próprio pra gente, show, mas o Espírito Santo quando quer, tipo, convencer alguém, mandar um terremoto para não sei o que, Deus quer fazer isso, não sei o que, aí ele faz. Mas ele nos dá o domínio próprio também. Show? Aí vai vir pentecostal, eu sabia que você ainda era pentecostal. Eu explico isso aí, hipócrita. Ai, ai, próxima pergunta. Mais um aqui atacando a igreja presbiteriana, atacando o calvinismo. Sim, sim, entendemos. É uma liturgia farisaica. Os homens das letras julgam os analfabetos, não acreditam que o Espírito Santo age além das fronteiras intrinsecamente letradas. Vamos lá, primeiramente, nós não atacamos os analfabetos. Eu acho que a igreja que eu fui, que mais teve essa o controle, mais esse cuidado com o público mais carente, com o público do grupo C barra grupo D da sociedade, foi a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossas pregações são expositivas porque a gente quer que todos entendam a Bíblia, até do pastor, que é o mais letrado, é mestre, é reverendo, não sei o quê, até a pessoa mais simples. Ela precisa entender da Bíblia, ela precisa entender os básicos e uma boa comunicação que o pastor tem que fazer isso, que é a homilética. Precisa ter essa boa comunicação, essa boa pregação durante o culto, para que todos entendam. Augustus Nicodemos é muito elogiado por causa disso. O reverendo Augustus Nicodemos, ele é doutor em um monte de coisa, estudou nos Estados Unidos e tal, mas quando ele tá pregando, ele prega tanto pro rico, quanto pro mais letrado, quanto pro pobre, ou seja, o calvinismo preza por isso, para que todos entendam e tenham um livre exame das escrituras feitas pelos meios corretos. Julgam os analfabetos, nós não julgamos analfabetos, inclusive ajudamos eles. Se são analfabetos e tá na igreja, a gente vai fazer alguma ação social, a gente faz alguma obra para ajudar-nos a aprender a ler, aprender a escrever, a gente ajuda eles. Não acreditam no Espírito Santo age além de suas fronteiras intrinsecamente letradas. Acreditamos sim no Espírito Santo, acreditamos que o Espírito Santo cura, acreditamos que o Espírito Santo age, porém não da maneira que os pentecostais estão acostumados. Que não dá nem não é agir do Espírito Santo, que não dá nem é emocionalismo barato, e o Espírito Santo age de uma maneira diferente. Show? De uma maneira muito diferente. A próxima aqui não é uma pergunta, mas eu fiz até um vídeo sobre isso daqui, que é a Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, mais especificamente a oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, que foi participar de um bloquinho de carnaval. Engraçado, os caras usando matéria sensacionalista, eles não foram participar de bloquinho de carnaval, não. Eles foram evangelizar em meio aos blocos do carnaval. Show? Igor, você faria isso? Cara, eu teria muito cuidado. Eu não levaria a igreja toda para fazer isso.
porque tem pessoas que não estão preparadas simplesmente para isso. Tem pessoas que iriam curtir o ambiente promíscuo do carnaval. Teria sim as pessoas que iriam evangelizar e tudo mais. Eu levaria mais os líderes. Os líderes, as pessoas mais preparadas. Esses aí sim, se quiserem ir evangelizar, vão evangelizar. Porque a igreja não é o fim do cristão. O fim do cristão é ir pregar o evangelho para todos os quatro cantos desse mundo. A igreja é o pit stop para a gente ter a comunhão, recarregar as energias e ir para a rua, ir para o mundo, pregar o evangelho de Cristo Jesus, pregar que o ser humano caiu pelo pecado, que Deus criou todas as coisas, que mandou seu único filho, seu filho unigênito, na verdade, Jesus Cristo, para nos salvar, que ele morreu, que ressuscitou no terceiro dia e que ele nos dá a possibilidade de vida eterna. A gente tem que pregar isso. Show? E por que eu não levarei a igreja toda? Porque eu falo por mim. Se a minha igreja vai fazer, vamos evangelizar no carnaval, vamos todo mundo, e eu vou, é bem capaz de eu, no meio do bloquinho, começar a dançar. Só que, ó, pá, 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 o cara vai me oferecer uma Heineken, eu vou aceitar. Eu me conheço, é esse ponto, só pra vocês entenderem. Se eu estiver em um ambiente desse. O cara vai me oferecer uma Heineken, eu vou aceitar. O cara vai me oferecer uma Budweiser, eu manda pra cá. Vai me oferecer um sangue de boi, eu vou dizer, vá pro inferno. Então isso daqui tem que ser preparado. Tem que ser muito bem preparado. Próxima, e eu acho que a última pergunta. Essa aqui tem contexto. Eu falei, teve um comentário assim, não sei o quê. Peça para receber, fique falando glória, 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 para receber o Espírito Santo, não sei o quê. Isso daí eu falei, o Espírito Santo se recebe no ato da conversão. A gente se converte e ali a gente é batizado no Espírito Santo como batizado no corpo de Cristo, segundo doutrinas lá da carta aos Coríntios. E o cara respondeu assim de forma bem arrogante. Depois ele continuou discorrendo, pedindo perdão porque foi um pouquinho arrogante. Aí ele colocou: fontes da tua cabeça. Aí quando eu sou arrogante, eu sou o errado. Quando eu sou arrogante, eu sou o errado. Mas tudo bem. Os discípulos já eram convertidos e foram batizados com o Espírito, e não com fogo. Está isso, batismo com fogo é condenação, meu amigo. São, isso daí pelo menos ele sabe. Batismo com fogo é condenação, mas eternamente no fogo do inferno. Esse é o batismo com fogo. Show aquela música lá, me batiza com fogo. Não, você não quer ser batizado com fogo. Anos depois, anos depois, no Pentecostes. Anos depois, não. Anos depois, não. Venhamos, mas já tá errado. Eu não vi nem essa parte quando ele botou, mas anos depois, Cristo ficou 40 dias com eles. 40 dias lá, doutrinando. Aqui, ó, Foi seminário intenso de 40 dias, passando tudo pros discípulos, passando tudo pros apóstolos. E disse: permaneça em Jerusalém. Isso daí deve ter se passado alguns meses, porém, alguma coisa assim, da morte e ressurreição de Cristo até ali, pô. Voltando. KKK. A evidência do batismo com o Espírito sempre vem com línguas estranhas. Vamos lá ressaltar aqui as coisas. Primeiramente, o batismo no Espírito Santo acontece no ato da conversão. A gente aceita, de uma forma bem pejorativa de se dizer, bem errada. A gente aceita Cristo, Cristo nos converte, aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E ali somos batizados no corpo de Cristo e batizados no Espírito Santo. A partir dali, o Espírito Santo já nos capacita e progressivamente vai nos dando seus dons, não para nosso benefício, mas para o benefício da igreja. Show? Mas e os apóstolos que receberam lá em Atos 2 em Jerusalém? Primeiramente, aqui no Dani foi um cumprimento de uma profecia que foi feita lá a Joel, que se referia a Atos 2. Que no Dani era para aquele tempo e não representa mais os crentes atuais. Show? Ok? Aqui no Dani não representa mais os tempos atuais. E os apóstolos. Meu irmão, vou até pegar a Bíblia aqui, se eu não me engano, é João. Vamos abrir a Bíblia aqui porque fica melhor aqui, rapaz. Se eu não me engano, aqui, ó, João. Meu Senhor, é capaz de vocês.
Vai lá, João 20, a partir do verso 21. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Ou seja, eles já eram batizados com o Espírito Santo já tinha neles. O que aconteceu ali em Atos 2 foi a descida oficial do Espírito Santo, oficial entre aspas, para o cumprimento, para o fechamento não, mas para a abertura da nova dispensação, da nova aliança de Deus. Basicamente foi isso que aconteceu ali em Atos 2. Show, os discípulos já tinham o Espírito Santo, no ato da conversão o Espírito Santo já atuava sobre eles, os capacitando. Em Atos 2 foi fechado a profecia de Joel, lá de Joel, e basicamente foi o que a igreja precisava para a abertura do período apostólico. Show? Basicamente é isso. E qual foi a última? A evidência do batismo no Espírito Santo sempre vem com línguas estranhas. Não sabe qual é a evidência do batismo do Espírito Santo na sua vida? É você que mente e não mentir mais. É você que se masturbava, não se masturbar mais. Ou se ainda tiver essas vontades de se segurar, se fizer confessar. Outra evidência é o domínio próprio. Você que se estressava demais, gritava com todo mundo, se controlar e os caras. E você dá outra face. É você ter aquela pessoa que você odeia, você quer matar, estrangular, que nem um Homer Simpson faz com Bart. E você ir lá e falar: Eu te amo em Cristo Jesus. Me perdoa. Você nunca fez nada por ela, mas você pedir esse perdão, é liberar perdão. Essa é a evidência do batismo no Espírito Santo. O dom de línguas não é para todos. Algumas pessoas vão ter o dom de línguas idiomáticas. Show, idiomáticas, não glossolaria. Não a língua dos anjos, são línguas idiomáticas. Outras pessoas vão ter o dom de profecia. O que é a profecia? É falar o que Deus tem para falar. A profecia hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança, tá aqui, ó. Isso aqui é a profecia. A pessoa vai profetizar isso daqui. Em alguns ambientes mais extremos, vai acontecer as profecias, mas tudo vai apontar aqui para a Bíblia, vai acontecer as profecias do Deus fala e mais tudo vai apontar aqui para a Bíblia em ambientes extremos, de indígenas e tudo mais, porque ali as pessoas precisam ver intrinsecamente o poder de Deus para crer, senão não vão. Aí Deus tem um agir mais sobrenatural além. Eu não sou um sensacionista. Show, show. Eu sou um devanescentista concêntrico. E, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Já gerei polêmica demais. Beijo bem grande a todos e tamo junto, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, clica no vídeo aí do lado. Show? Tamo junto. Fui. Tchau.